Bem-vindos ao Porta Lógica. Essa é uma iniciativa que se conecta, está muito central no meu processo todo de trabalho, do que eu busco, do que eu acredito, né? Que é a promoção da autonomia das pessoas. E eu chamo de autonomia todo o conjunto de habilidades, né? A autonomia é um estado pessoal de você conseguir se manifestar no mundo, viver mais a sua vida, ser mais quem você é, porque você se prepara e consegue, de fato, se conectar com as diversas questões do nosso dia a dia, né? Então, a autonomia passa necessariamente no mundo integrado, digitalizado, no mundo que a internet eliminou a distância entre as pessoas. A autonomia passa necessariamente pelo contato, pela capacidade de você ter o domínio tecnológico que eu chamo de fluência digital, né? Que é você compreender, em vez de ser só um usuário refém de um sistema, né, que é quase como se estivesse sendo levado pelo fluxo dos dados, você passa a ser, na verdade, um agente ativo, né, cada um no seu grau de profundidade, capaz de se posicionar e de se apropriar das tecnologias para fazer a sua vida mais fácil. E isso é uma coisa muito natural da humanidade. E é isso que eu quero compartilhar com vocês. Eu vou... esse processo, né? Qual é o espírito do Porta Lógica? Essa primeira edição online, que vocês estão participando, eu já realizei esse programa outras 2 vezes presencialmente, uma vez em São Paulo, outra vez em Belo Horizonte. Algumas pessoas, né? As pessoas que participaram em São Paulo e participaram em Belo Horizonte estão junto com a gente nessa pegada. Por quê? Ao longo da minha trajetória profissional, eu vi muita importância de você estabelecer comunidades, né? Pessoas que se interessam por assuntos semelhantes para se ajudar, para se potencializar. E eu fiz isso de forma muito intensa no universo da programação, com pessoas interessadas em programação. E isso expandiu, né, para mais de 5.000 pessoas. E agora eu estou tentando diversificar o perfil das pessoas para criar um grande caldeirão de pessoas com talentos complementares para que a gente possa fazer mais coisas usando a tecnologia para isso e todo mundo desenvolver sua autonomia através da interação, né, e estabelecimento de relações. Então, na primeira edição de São Paulo, foram 8 dias, né? Foi o período da noite, então foram 8 grandes aulas, e isso me deu todo o entendimento do que é que fez mais diferença para a galera, né? Ficou grande, foi muito intenso, as pessoas saíram bem, né, impactadas do processo. Eu rodei em Belo Horizonte, onde a gente fez em um final de semana, sexta, sábado e domingo, onde eu peguei assim, o cerne do que eu achava que ia ser mais assertivo, e foi muito bacana. E a partir desse feedback da galera, eu decidi fazer a edição online, que é o que vocês estão participando aqui. Deixa eu compartilhar a minha tela agora com vocês. Maravilha. Essa é a minha pequena, tá aí com seus 9, vai fazer 10 meses mês que vem. E aí fica me olhando aqui, vigiando se eu tô trabalhando ou se eu tô jogando na internet. Vocês estão vendo a minha tela aí? Tudo certinho? Eu preciso dar um aviso sobre a dinâmica do curso, tá? Sobre a ideia central dessa questão toda aqui. O objetivo do Porta Lógica, mostrar para vocês a essência do universo tecnológico para que vocês se sintam, para que vocês conectem os pontos e se sintam cada vez mais capazes de se expressar com tecnologia e de entender o que é que acontece por trás das coisas. E dessa maneira vocês vão ter um grande referencial de localização. Então o alerta que eu quero dizer é que são muitas fontes, são muitas referências, vocês não precisam guardar nada do que eu estou falando, porque todas as referências, todos os conteúdos, eles existem e foram planejados para gerar estímulos em vocês. Tá? Então, assim, não se preocupe em sair anotando tudo. Se você é daquele tipo que estuda anotando, legal, anota, mas não se preocupa, não tem prova, não tem nada disso. Todo esse material vai estar disponível para vocês, né? Vocês vão ter a gravação para assistir quantas vezes precisar, e a dinâmica é utilizar o material para guiar a nossa interação. E eu quero agora me localizar com vocês. Daí vem a grande questão, né? Quem sou, onde sou, quem estou. Eu gosto dessa brincadeira com palavras. A gente muda o tempo todo. Então a gente sempre em algum momento no tempo. A gente está de alguma forma, né? Então nós temos um estado. Então isso é uma brincadeira com palavras, mas que reflete a impermanência natural da vida, que reflete exatamente esse processo natural de expansão, que não é um privilégio nosso, é algo que vem aí ao longo dos milênios. Sou Henrique Bastos, eu moro em Niterói, programo computador desde os 9 anos de idade, ali de 8 para 9 comecei a mexer com programação, estou com 37 nesse exato momento, então eu tenho uma longa trajetória programando, comecei a trabalhar muito cedo, por volta dos 14 anos,
né? E a coisa foi andando e eu sempre tive ligado à área de tecnologia. No processo natural de quem trabalha com tecnologia, né, você acaba se enfiando muito no universo técnico. Eu tinha um perfil estritamente técnico, né? Uma pessoa incapaz de se comunicar com um outro ser humano num nível mais elaborado, né, de me fazer entender, era sempre muito sofrido e eu não entendia por quê. E nessa minha caminhada, eu realizei, né, alguns trabalhos que foram marcantes na minha vida e eu me vi obrigado a empreender. O que aconteceu é que eu trabalhava numa empresa como programador e a gente tinha... Na programação, o caos acontece o tempo todo. Vocês devem viver isso de alguma maneira quando você vê o sistema caiu, aí fica na fila travado, ou você está ali na tua vez no caixa, tem que chamar o técnico para ir lá e consertar aquele troço. Então, tem sempre alguma coisa acontecendo que impacta a sua vida porque algo no universo da computação não está funcionando como deveria funcionar, né? Então, isso é uma coisa muito, muito significativa. O que é que a gente tem nesse processo, né, de trabalhar com programação? Eu trabalhei em empresas muito complicadas, muito, onde os clientes sofriam isso o tempo todo, por mais que as pessoas tivessem uma enorme paixão pela programação, um gigantesco interesse em atender os clientes, em resolver os problemas dos clientes. Então, assim, a boa vontade e o interesse das pessoas não era o suficiente para que as coisas funcionassem. E essa é a primeira coisa que eu quero deixar claro para vocês aqui. Os programadores, os problemas na área de tecnologia e os problemas nas máquinas, eles não acontecem de sacanagem. Eles acontecem porque é complexo pra caramba. Tem muita coisa que pode dar errado. Então, não é apenas desleixo. Não estou dizendo que não haja casos que seja, mas normalmente não é. Eu sempre brinco dizendo que ninguém acorda 6 horas da manhã para ir para o trabalho e fala assim, hoje eu vou sacanear o escritório inteiro e parar tudo e tirar a internet do ar e ninguém vai conseguir trabalhar. Isso não acontece dessa maneira, né? É muito parecido com um processo que acontece na aviação, onde um acidente ele não é um erro específico, mas toda uma cadeia de pequenas coisas que foram se acumulando ao longo do tempo e, no final das contas, um acidente se torna inevitável, né? Por isso que o importante é uma postura de compreensão das causas raízes dos problemas, para que você consiga reconstituir e investigar o que você pode fazer para que aquilo não se repita, né? E aí você vai acumulando conhecimento colaborativamente, coletivamente, ao longo da história, né, para que as coisas funcionem cada vez melhor. Então, nessa empresa que eu trabalhei, a gente está resolvendo um sistema e as coisas não estavam indo bem e a gente recebeu um ultimato. Ou entrega ou a galera vai ser demitida. Você, quando é novo, você tem um espírito de herói. Você acha que consegue resolver as coisas, matar no peito. E eu tentei fazer isso. Eu convenci a galera a passar o carnaval trabalhando, né, desmarcar o carnaval com as famílias. É a cara da Evelyn. É isso aí. Convenci a galera e a gente trabalhou 8 dias no carnaval para tentar dar um jeito no projeto e conseguir mostrar alguma coisa na segunda-feira após o carnaval. A gente dormiu no escritório, literalmente, né, todos os dias. Foi um negócio assombroso, assim, uma coisa que eu olho para trás dá até uma certa vergonha no processo. E aí, no domingo, quando terminamos de fazer as coisas, tinha uma apresentação feita, né, para a gente conseguir mostrar algum progresso. E eu fui para casa por volta das 4 horas de manhã de segunda-feira para tomar um banho, botar um terno e voltar para apresentar o projeto. E o que aconteceu, obviamente, eu dormi no volante, dei perda total em 3 carros na Ponte Rio-Niterói. Tinha uma moça grávida no carro da frente, um outro senhor de idade hiperventilou. Então foi um grande caos e o que aconteceu no processo não foi apenas que aconteceu o acidente, mas foi depois de todo o caos do acidente, de todo o BO, de todo o problema, eu descobri que não haveria reunião, porque o chefe machucou o pé durante o carnaval e aí ele botou a reunião para quarta-feira em vez de segunda-feira. Na quarta-feira ele teve uma outra ideia, o projeto mudou de finalidade e aí tudo que a gente fez foi jogado fora porque mudou o rumo do projeto. A conclusão que eu cheguei naquele instante é que eu poderia ter morrido para fazer uma coisa que ninguém nunca usaria, né? Então, isso gerou todo um estresse de gota d'água, onde eu tomei uma decisão radical, falando assim, nunca mais isso vai acontecer na minha vida. Não me interessa o que eu vou ter que fazer, mas é um corte, é uma cisão na vida. Isso não vai acontecer de novo. E nesse processo, o que eu fui, né, tentando encontrar um caminho, né, tive problema de saúde, aquele negócio todo, né, fica depressão e tudo mais, cheguei à conclusão que a única forma de eu fazer do meu jeito é assumindo o risco pelo que está sendo feito. E aí eu fui forçado a empreender. E no processo de empreender, eu
me deparei com um universo completamente diferente do que eu estava acostumado. Estava acostumado com coisas, né, lógicas. Né? Você pensa em lógica, e aí você vai e tenta resolver um problema na prefeitura. Acabou, não tem lógica, sacou? Já era, não é assim que funciona. Tem um processo que é cultural, ele é a acumulação empírica de decisões que um dia já fizeram sentido e hoje são puramente protocolares, entendeu? Não tem nenhum sentido. E aí eu comecei a observar que existia uma incrível ineficiência na forma como as coisas aconteciam. E eu também tinha a restrição de grana, que eu não podia ter. Né? Você vai começar a empreender, você está vendendo almoço para comprar janta. Você não tem outra forma de empreender. Né? A menos que você tenha, né, puta capital disponível. Mas geralmente é na ralação. E nesse processo, o que aconteceu foi que eu tive que aprender finanças, tive que aprender contratos, aprender legislação, aprender os processos da prefeitura, aprender sobre nota fiscal, aprender sobre imposto, aprendi tanta coisa, mas um universo tão grande de coisas, que eu comecei a modelar a minha empresa para que ela funcionasse com o que eu chamo de a menor superfície de contato com o sistema. Então, assim, eu comecei a fazer, imagina, em vez de você fazer apenas as coisas isoladas, as tarefas isoladas, né? Vou abrir uma empresa, vai ter um determinado objeto social, aí vai ter aqui a prefeitura. Eu analisei tudo e eu montei um fluxo de trabalho com cada uma dessas partes para que fosse menor estresse possível. Então, assim, o tipo de item que está registrado no contrato social da minha empresa, a forma como eu mando a nota fiscal para o cliente, né? O processo de venda com a lógica financeira do pagamento, tudo isso é encadeado para criar um sistema que elimine, que reduza ao máximo a burocracia da empresa na minha vida. E eu consiga, com isso, não despender muita energia, não precisar ter um despachante, não precisar ter, né, um auxiliar administrativo, alguém que vai, na verdade, investir o tempo de trabalho para desatar nós, ao invés de produzir riqueza e criar valor. Então, isso é uma coisa muito importante e muito, muito relevante, essa visão. E aí, dessa visão, quando eu comecei a contar isso para os meus amigos que tinham empresa, eu comecei a ver que eles não dominavam essas questões. Por quê? Porque eles estavam amarrados aos protocolos culturais. Então, eu comecei a perceber que eu era uma espécie de alienígena naquele ambiente, né? Porque as coisas que eu falava e de onde eu bebia a informação que vinha da minha história com a computação, com o desafio de fazer com que uma quantidade enorme de componentes se falem, construindo um efeito maior, que isso era algo que as pessoas não faziam muito bem. E eu lembro claramente de ter reuniões com contadores em que eles não sabiam explicar por que as coisas eram feitas daquele jeito. Mas eles sabiam que se não fosse daquele jeito, ia ter um problema de fiscalização da prefeitura e isso ia dar um estresse. Né? Então, assim, não bastava a lei permitir você fazer diferente. Você tinha que fazer de uma maneira que a cultura permitisse que você fizesse. É uma coisa muito doida. Um problema que a minha mãe tinha com a moça que fazia a limpeza da casa dela, né? Que era duas pessoas, mais de 10 anos juntas, e elas, né, duas bicudas não se bicavam. E o que acontecia? Eu via que tinha um problema de processo de expectativas. Então eu comecei a ver que as interações humanas, elas acontecem com vários pressupostos, né? Você acaba, né, e a brincadeira que eu fiz lá foi sentar as duas, olha que coisa incrível, eu sentei as duas, falei, beleza, vocês se amam, porque vocês se aturam em tempasso, então o problema não é querer ou não querer trabalhar juntas. A questão é, como vamos trabalhar? Vamos pensar no trabalho fora da instância de cada uma. Aí eu pedi para uma descrever o que é que você precisa que aconteça. Qual é a sua definição de serviço bem feito? Ela falou, uma listinha. Peguei a outra e você pegou uma listinha. Quando eu confrontei as listinhas, tinham elementos a mais nas duas e tinha elementos faltando nas duas. O que eu fiz? Criei uma nova lista, numa sequência cronológica de prioridade, e falando, então, comece pelo primeiro item e vai executando até o último, e me deu ok, escrito assim, tá na parede colado, é só escrever e acabar. A partir disso, o que eu fiz? Parece que eu resolvi uma burocracia, parece que eu criei uma burocracia. Não, na verdade, o que eu fiz? Eu eliminei o conflito entre duas pessoas, tirando o problema de dentro da cabeça delas e criando um processo de validação, verificação e definição do que é que precisa acontecer. Eu tratei o processo de limpeza da residência como um processo computacional, onde você tem uma entrada e você tem uma saída. A entrada
é um horário disponível, o recurso e as ferramentas para conseguir executar a tarefa, o processo é a tarefa em execução em si, e a saída é aquela definição de casa limpa. Quando você faz isso, você elimina opinião, você elimina achismo. O que pode acontecer é qual é o efeito disso? Em vez das pessoas brigarem entre si, o que acontece agora é que elas brigam com a lista. E a lista agora é o problema. E a lista precisa ser alterada. E cada alteração na lista exige uma negociação. E aí que a brincadeira fica boa. Então, isso que eu estou falando para vocês, por que você está falando desse negócio? O que isso tem a ver com lógica? Porque isso é o que a gente chama de pensamento computacional. O processo mental pelo qual você consegue enxergar o mundo e ver as oportunidades de sistematizá-lo exatamente da forma como os programadores fazem com a programação. E isso é para todo mundo, gente. Isso é para o trabalho manual, isso é para o trabalho intelectual, isso é para arrumar casa, isso é para planejar, escrever um livro, isso é para tudo. Principalmente para aquilo que você não gosta de fazer. Tudo que eu não gosto de fazer, eu transformo num processo computacional. E aí eu não tenho nem que pensar.